Pessoal, sou Renato Carvalho e estou aqui com o Emerson, zootecnista, especialista em nutrição animal e totalmente voltado aí para a parte de qualidade de carne. E veio conversar comigo aqui a respeito de um assunto que tem gerado bastante polêmica, que é a questão do boi de segunda ou carne de segunda. Né? Então, o que a gente podia conversar, Emerson, para começar com isso daí, entre boi de segunda ou carne de segunda? Às vezes o pessoal fica meio, mas existe sim carne de segunda, porque a gente falou que não tem uma carne de segunda, e sim um boi de segunda, né? E o pessoal ficou, não, tem sim uma carne de segunda, mas como que a gente pode explicar isso melhor pro pessoal? Obrigado, Renato, pelo convite, né, novamente. Oportunidade de falar de carne, de falar de pecuária de corte é sempre bem-vinda, né? E eu acho realmente que a gente tem que ser um pouquinho claro com a perspectiva da carne de primeira e a carne de segunda, que era o que foi falado durante muitos anos, né? Durante muito tempo no açougue não tinha nem o corte, um acém, um contrafilé, você pedia a carne de primeira e a carne de segunda. E o açougueiro escolhia o que ele ia te entregar, né? E hoje em dia esse panorama mudou. A gente tem animal diferente, a gente tem genética diferente, a gente tem um modelo de produção diferente e a gente tem mais do que tudo um paladar diferente também do brasileiro, né? A gente está falando mais em churrasco, em qualidade, em uma alimentação bem diferenciada do que se falava há 30, 40 anos atrás, quando esse conceito carne de primeira e carne de segunda foi implantado, né? Então, para a gente começar a conversa, a gente acredita que são dois animais diferentes. O animal que te entrega uma carne de primeira e uma carne de segunda não é o mesmo animal que te entrega uma carne teoricamente de segunda com a qualidade de você fazer churrasco dele, né? E a gente tem que diferenciar que são animais diferentes. Antigamente, o mesmo animal se dividia em duas partes. Hoje, a gente não consegue isso mais. É um animal para um tipo de carne e um animal para outro tipo de carne. O que a gente veio falando e que gerou isso é justamente isso, né? Quando a gente hoje se propõe a produzir um animal totalmente voltado para a qualidade de carne, né? A gente não enxerga mais essa carne de segunda, né? Que a gente chamava antigamente aí. Porque o que era a carne de segunda? Era realmente aquela carne usada só para moer ou para cozinhar, né, na panela de pressão, vamos falar aí. Sim, uma carne que precisava de um processamento maior para a gente conseguir se alimentar dela, né, Renato? Moer, fazer blend, de algumas maneiras para a gente conseguir se alimentar. Muito tempo de pressão, até porque o animal que a gente tinha na época era completamente diferente, né? Eram animais abatidos com 5 anos, 6 anos, e isso impacta muito na qualidade de carne que a gente tem, né? Quando a gente trabalha com um animal muito tardio, igual se trabalhava antigamente, esse animal já tinha passado o ponto dele de maturação de carne, vamos dizer assim. O ponto de abate ideal dele já tinha ido para o espaço há muito tempo, porque o produtor queria entregar um animal muito pesado, com um gasto muito baixo, que na época, olhe lá, a mineralização era feita, né? E isso tudo faz grande diferença. Sanidade era outra, né? Pastagem era outra. A gente conseguia colocar, às vezes, menos de meio animal por hectare. Isso é impensável no dia de hoje, né? Que a gente está conseguindo, em processos de terminação a pasto, 10, 11 animais no mesmo hectare e entregando uma carne de muito melhor qualidade. Melhor qualidade. Então, o que a gente pode afirmar aqui é que existe sim uma diferença, né, de um animal produzido principalmente para essa carne gourmet, vamos falar assim, né? Uma carne voltada para churrasco, por exemplo, e uma carne do dia a dia, que aí sim a gente viria com esses animais, né, que não tem essa genética e essa sanidade, essa criação totalmente voltada para esse fim. Com certeza, Renato. O dia a dia
pede um animal talvez com a carne mais seca, né? Um animal, a dona de casa não quer tanta gordura na panela dela, né? E enquanto para a gente trabalhar menos essa carne, para a gente fazer ela assada na churrasqueira, para a gente fazer um prato diferenciado no forno, a gente vai usar um animal que dê um acabamento melhor. Até pelo sabor, a gente está cansado de falar sobre isso até, né? Que a gordura traz sabor para a carne. Não que a carne mais magra não tenha sabor, mas a gordura ela realmente faz um diferencial. E quando a gente traz pro dia a dia, o animal que é abatido no frigorífico convencionalmente, aquele que é o que a gente chama de batidão da lata, né? Que o comprador de boi vai na fazenda buscar e ele arrebanha o que tiver ali, que no olho ele viu às vezes que nem balança na fazenda tem. Um que está mais acabado ou que está na idade mais próxima do que ele está precisando. E às vezes para completar a escala do frigorífico vai um animal ali, um reprodutor mais zerado, uma vaca mais velha, acaba tudo isso indo pro abate, né? Pro frigorífico. E essa carne, ela é a nossa carne do dia a dia, né? Ela é a nossa carne do dia a dia. É um animal completamente diferente da nossa carne do final de semana, que é um animal preparado, muitas vezes abatido por marcas que encomendam esses animais. Ainda é um abate restrito, mas já existe, né? E quando isso não acontece, essa separação no frigorífico ela é feita de maneira diferente. São carnes diferentes, são linhas diferentes dentro do mesmo frigorífico, né? A gente não precisa citar as marcas, mas tem uma linha mais de balcão. Uma linha dia a dia, uma linha grill, uma linha reserva. Exatamente, por aí exatamente. Vai. Mas que essa diferenciação no frigorífico é vista no olho, né? No olho, em a questão de acabamento. Classificou a carcaça ali por acabamento e passou para frente. É diferente do animal que é selecionado com idade, sexo, modelo de produção voltado para a carne gourmet, né? Hoje a gente tem um mercado de novilhas muito forte para abate que não se tinha no passado, né? Esse mercado tem crescido bastante e faz muita diferença, né? Você pode falar com propriedade, a carne de uma novilha de 14 arrobas, 13 arrobas, uma meio sangue Angus ou até mesmo uma Nelore bem acabada, ela é completamente diferente de um animal inteiro de 17. Né? E não que o animal inteiro de 17 seja ruim negócio, não é, e para o produtor ele é importante, mas a qualidade dos produtos é outra, né? Com certeza. E, enfim, o que a gente fala disso é porque quando você busca essa produção, né? Esse manejo bem feito e essa carne voltada, né? Para esse fim de carne top, né, de elite, aí, vamos falar assim, elite em produção. Sim. Então a gente fala quando a gente fala que não tenha de segunda e sim o boi de segunda, é exatamente por quê? Porque num boi desse que a gente, numa novilha dessa, né, que a gente está totalmente voltado para uma carne muito boa, com acabamento excelente, tudo, a gente vê que a gente entra com a 100 super macio, super saboroso, paleta Exatamente. super macia, super saborosa. Em algumas regiões do Brasil tem cortes, tem corte chamado de picanha do dianteiro. Picanha do dianteiro, né? Exatamente. Picanha do dianteiro. Então a gente tem realmente um animal capaz de produzir uma carne de qualidade mesmo no quarto dianteiro, que é o que a gente volta a falar. Não é o animal de segunda, né? Ele não vai entregar para a gente. O animal de segunda vai entregar uma carne ruim. Um animal de primeira, ele vai entregar todo o seu quarto de primeira. Né? Quando a gente fala em acém, a gente fala em paleta, quando a gente escuta esses nomes, remete ao que a gente fazia no passado. Mas quando a gente traz para o short ribs, prime ribs, a gente traz para um corte nobre de excepcional qualidade, excepcional maciez, marmoreio muitas vezes até superior a cortes de traseiro, né? E isso traz para a gente uma segurança em falar que a carne de segunda, como se dizia no passado, ela não existe. Ela existe o corte no mercado, a dona de casa vai continuar comprando, vai fazer quibe dele, vai comer carne moída, vai pôr no macarrão, vai ser esse corte, ele continua existindo lá.
mas ele não é entregue pelo mesmo animal que entrega pra gente o short rib. Não vai pegar uma banda e fazer short rib e outra banda vai moer. Isso eu acho que é bem improvável. Já é bem separado o animal. Exatamente. Né, que foi criado específico para essa qualidade de carne, e aquele animal que é o que você estava explicando antes, que é tudo que tem aí no mercado oferecendo, vai tudo junto para o frigorífico, Exatamente. abate tudo, então lá vai estar batendo desde excelentes animais, como desde um boi super Sim. velho, que era o reprodutor da fazenda lá, e que acaba que ele vai estar gordo pra caramba também. Pesado. Pesado, né? E na classificação ali, opa, a carcaça dele tá bonita, tá tudo, vai para a linha maturata, mas aí é a hora que você pode, por exemplo, ter numa mesma caixa, por exemplo, cortes, né, de carnes que são consideradas primeiras, né? Sim. No passado aí, tá dura como uma carne que era considerada segunda, né? Exatamente. A gente consegue perceber isso. O frigorífico, ele tem essa característica por escala de produção, ele precisa atender um volume muito grande, né? Um mercado diferente do mercado da carne prime, e ele acaba muitas vezes levando animais de qualidade que vão ser abatidos na mesma linha, no mesmo dia, e acaba tendo um destino diferente, né, do animal de qualidade que a gente produziu para ser abatido para a carne prime. Da mesma forma que a gente tem animais de qualidade sendo abatidos para um mercado de segundo plano, a gente tem o animal que não é de tanta qualidade vindo na mesma caixa do animal de qualidade, como você falou. Você ter uma peça de picanha, 2, 3, às vezes 4 numa caixa, que você não tem condição de usar da mesma maneira. Que tá dura ali, porque Exatamente. na classificação só de olhar lá, né, a carcaça, era um boi de acabamento bom na vista, né, a gente conseguindo olhar, mas na prática era um animal que já tinha passado aí do seu período de abate, de estar com qualidade de textura, por exemplo. Um reprodutor mais errado que trabalhou a vida inteira, né? Ele trabalhou a vida inteira, então ele tá cansado. Aquela carne é uma carne mais cansada, né? Então tem a tendência realmente de ser um animal de carne mais dura. E pensando nesse sentido, a gente tem total tranquilidade de falar que esse animal vai dar quase que 100% sua carne mais dura. A carne de segunda. Né? Um animal de segunda entregando carne de segunda. Maravilha. Hermes, queria te agradecer por vir aqui bater esse papo comigo e a gente poder falar mais um pouquinho sobre esse assunto. E aí fica para vocês aí mais esse bate-papo nosso sobre essa questão boi de segunda ou carnes de segunda, enfim. Então, pensando que hoje a gente sim já tem essa mudança, né, de animais, então que antigamente era totalmente diferente a criação, a genética, tudo relacionado ao animal que ia para abate, e hoje, com certeza, cada vez mais crescente, um animal que deixa de dar aquela carne considerada de segunda e passando a dar essa carne para a gente como carnes tops aí, passando para primeiros lugares em questão de sabor, maciez, num churrasco como, por exemplo, o acém, o miolo da paleta, o próprio assado de tiras da costela, né? Que costela você só fazia, né, com muito tempo de fogo, e hoje a gente tira um assado de tira que você faz ele igual um bife normal e ele já está super macio e que teve um valor muito agregado. Então, aquela carne que o pessoal chamava de segunda porque era barata, hoje ela tem valores até mais altos do que cortes que eram considerados os de primeira. Isso aí. Muito obrigado, Renato, mais uma vez. Obrigado, pessoal, aí todo pelo empenho, pelo convite. É sempre bom falar de carne, falar de churrasco, falar da nossa pecuária, né? A pecuária brasileira que apanha tanto. E a gente está aqui para falar bem dela, para mostrar que o trabalho nosso, ele não é só colocar a carne no fogão, né, ou na churrasqueira. A gente tem toda uma ciência aplicada por trás disso. Eu gosto muito de lembrar da sustentabilidade. A gente come carne de qualidade porque os nossos animais muitas vezes se alimentam de subproduto, caroço de algodão, né, o próprio pasto. A gente não vai comer pasto, a gente não tem essa condição de aproveitar. E a gente transforma uma matéria-prima muito simples em uma proteína animal de extrema qualidade, de alta qualidade,
de maneira sustentável e para a gente é muito importante ter essa oportunidade. Tá? Agradeço mais uma vez e espero que a gente se encontre mais. Converse muito ainda sobre esses assuntos. Muito. Bacana, muito. obrigado. Obrigadão.